Oi, gente querida, gente amiga, esse é o canal Paz e Bem. E dessa vez, o Mauro me sugeriu o seguinte, para eu improvisar mais. Então, eu vou começar a improvisar mais. No Paz e Bem de hoje, eu resolvi falar sobre um assunto que é muito comum nas nossas vidas, que são os amores. E eu resolvi falar a partir da história de um casamento, que é um filme que vem concorrendo a diversos prêmios, mas a premiação é o que menos importa. Mas é um filme muito denso que eu tive a oportunidade de assistir, do Lon Bauschbach. Alguns falam diferente o nome dele. Estou fazendo uma pronúncia meio em alemão, não sei se está correta. Mas que vem com Adam Driver, que é um ator que vem se destacando muito jovem, e com, eu esqueci o nome dela, mas já eu pego aqui para vocês, que também é a Scarlett Johansson, que é uma atriz também que vem muito forte nisso. Antes de falar disso, eu vou dizer por que eu resolvi falar de amor. Eu fui ao show de Angela Rorô, que está fazendo 70 anos, por 40 aí de carreira, e tem uma música que muitos de vocês vão se lembrar, aqui da comunidade Paz e Bem, da comunidade 247, que é o seguinte, vou tentar cantar, inspirada pelo Mauro Lopes. Nunca cantei em público assim, mas vamos lá, que diz assim: amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. E aí continua, amor, meu grande amor, e vai seguindo. Então, me diz assim, e vai dizendo assim, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente, que tudo que eu ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Muitos de nós, eu não conhecia, não sabia que a Ângela que imortalizou esse sucesso, porque eu ainda era jovem nessa época, mas depois eu ouvi na voz do Cazuza, enfim, em outros intérpretes. Quando a gente fala de amor, é uma coisa que muitas vezes nos causa um luto. E muitas vezes é a espiritualidade a que nós recorremos para poder sair daquela dor quando nós estamos numa separação, num divórcio, num luto. Recentemente eu vi muita gente, muitas pessoas próximas passando por esses processos de separação, no fim da história de um casamento, que é o que vai tratar o filme que nós vamos falar já já. Eu mesma já tive 2 casamentos e sei quanto é dolorido, quanto é sofrido quando nós chegamos no fim dele. E a Ângela, eu estou chamando ela de amiga quase, né? A Ângela, ela é muito sincera. Nesse show dela, ela falou assim, olha, eu fui para uma casa que eu tenho nos Lagos, que é uma herança, com a minha namorada de 30 e poucos anos, e foi um inferno. Ela foi um inferno o que ela chamou de lua de mel. Muitas vezes nós passamos por situações dentro da nossa esfera familiar, no nosso casamento, e nos custa muito, às vezes, admitirmos. Nós fazemos um discurso, criamos um personagem que está tudo bem. Às vezes até atrelado à religião, à espiritualidade, dependendo se a pessoa é mais conservadora, ela acaba dizendo, não, está tudo ótimo, nós nos damos bem. Às vezes o casal não troca uma palavra sequer e estamos lá falando o que está tudo bem, né? A Angela Rorô tem uma importância no cenário LGBT+, porque ela foi uma das primeiras cantoras a se posicionar, né, como homoafetiva, e até hoje ela fala disso com bastante naturalidade. O caso dela que é mais conhecido, mas aí já não me diz respeito, é com a Zizi Posse, porque senão já vira uma coisa de notícias pessoais, e não é isso que nós estamos fazendo aqui no canal Paz e Bem. E ela sofreu muito preconceito e recentemente apoiou muito a Camila Pitanga no namoro dela, então é uma coisa bem bacana. Mas voltando à história do filme, o filme que em inglês se chama Marriage Story, História de um Casamento, com a Scarlett e com o Adam Driver, desse diretor, que ele fala do drama que a gente vive
eu já tinha assistido um outro filme dele sobre a dança, chamado Francis Ha, que eu acho que eu comentei até aqui no Paz Bem, é Noah Bauschbach, que eu falo que é no alemão, mas eu não sei como é que estão falando dele aqui. Mas é um filme que ele está sendo muito aclamado, ele foi lançado já faz um tempinho, mas porque o drama do divórcio, quando uma relação está no fim, ele nos diz respeito, ele deixa marcas profundas, porque opera toda uma rede de amigos que muitas vezes são comuns, de pessoas que dizem uma coisa e outros dizem outra. Em épocas de redes sociais, muitos de nós cometemos, às vezes, não sei se é engano, mas esse desabafo em rede social, que muitas vezes acaba gerando outras situações. Então, tem cenas ali como uma discussão do casal, depois que os advogados entram, e uma das advogadas, ela está no papel feminino, não é feminista, mas representando as mulheres muito adequadamente, dizendo que quando os homens fazem as coisas está tudo bem, e de repente quando somos nós não somos ouvidas, porque justamente o Adam Driver, que é o personagem do homem, ele é um diretor de teatro. A moça é uma atriz e ela deixa Los Angeles para seguir o Adam, que vai dirigir em Nova York. Em determinado momento, ela se vê com um filho, mas se vê anulada, sem nunca ter voltado para Los Angeles, onde ela tinha uma carreira promissora em séries, e vivendo à sombra daquele marido. Não, mas não era uma coisa consciente e voluntária, era um acordo que os dois viviam. Ela estrelava as peças dele, era muito bem sucedida, aplaudida, mas aquilo não tinha uma representação identitária, não era quem ela era. Talvez ela pudesse assumir ainda as séries, então tem uma série de... Então ela vai pedir a separação. Ela vai pedir a separação, vai voltar para Los Angeles para poder reassumir quem era ela. Mas neste momento entram os advogados e aí começa uma rede de fake news, né? Um advogado, a advogada Laura Dern, que está magnífica na idade de 60 mais, eu acho que ela já é, mas está muito bonita, diz para ele, para o ex-marido, coisas que entre o casal ele diz, não, olha, a gente vai se resolver, não precisa você, não precisamos falar nada disso, isso nunca foi dito. E ao mesmo tempo o advogado dela também diz, olha, o advogado dele também diz, vai entrar no meio, vai ter um monte de ataque, um monte de sujeira, vão contestar, então começa um jogo, e nós não estou dizendo aqui que advogado joga sujo sempre, porque a gente tem advogados progressistas aí ajudando muito, não é isso que eu estou dizendo, mas começa um monte de gente a interferir naquela história que começou a 2 e de repente vira 4, 5, 6, as famílias interagindo. E numa hora de tanta dor, numa hora em que nós precisamos, mais do que nunca, estarmos conectados conosco. E talvez uma destas formas de conexão seja justamente a espiritualidade. Porque quando uma parte não quer mais e quando começa toda essa confusão, nós nos sentimos drenados muitas vezes. E eu posso falar por experiência pessoal e por essas experiências que eu estou vendo outras pessoas vivendo. Quando envolve uma criança, no caso deles é esse simbolismo. Ela se muda de novo para Los Angeles, ele está com uma peça estreando em concorrer a premiações que ele sempre sonhou em Nova York, que ele acaba perdendo porque ele tem que ficar em Los Angeles, porque segundo a lei lá americana, ele tinha que estar mais perto para ter a custódia compartilhada. Então, veja que a partir de uma ruptura envolveu toda uma rede de relações, e a partir dessas redes de relações, inclusive o próprio filho, que em determinado momento não quer ir com o pai nas visitas, o sofrimento parece que vai se espalhando. E quando nós passamos por essa situação, existe um lenitivo na espiritualidade. E tem muitas mulheres que se sentem culpadas com o fim de uma relação. Por mais progressista que sejamos, por muitas vezes nós nos questionamos se estamos fazendo melhor, principalmente se temos filhos envolvidos, crianças envolvidas, netos, ou uma rede de amizade. Então, para isso eu fui pegar o Evangelho segundo o Espiritismo,
que Allan Kardec nos legou, mas que ainda assim é um livro dele talvez que seja o mais conservador, entre aspas. Allan Kardec era progressista, claro, mas ali nós temos muitos conteúdos que são talvez um pouco mais conservadores, mas não são nada comparado com esse fundamentalismo que nós estamos vivendo, muito longe disso. Mas ele diz o seguinte, lá no Evangelho está escrito assim, olha, imutável só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis das naturezas são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Mas as leis humanas mudam de tempos em tempos, de lugares em lugares, a ponto de nos Estados Unidos eles terem que viver próximo ao filho para ter uma guarda compartilhada. Aqui não sei como é, porque eu fui sozinha, fui mãe e pai solo, então não sei como é que funciona. Nas minhas experiências de término de relacionamento, eu não tive nenhuma guarda compartilhada. Então, o casamento, né, entre aspas, a união conjugal, porque eu não gosto nem só de falar em casamento, porque casamento muitas vezes nos remete a um sacramento, e no caso do Espiritismo nós não temos sacramento nem sacerdotes. E o que é divino ali é a união daquelas pessoas, né? Pode ser um casamento também homoafetivo, é aquela união humana, aquilo das pessoas estarem inteiras, mas em termos de cristandade ou da espiritualidade, de se reconhecerem, não idênticas, porque muitas vezes são até bem opostas e diferentes, mas de estarem juntos, independente de uma lei civil. Independente de interesses, desculpem, vocês ouviram o barulho da chegada do e-mail. Independente de outras questões que possam ser dos homens, ser do nosso mundo. Agora, se não tem essa comunhão de amor, de sexo, e se a questão gira em torno do material, dos interesses, ou mesmo de insatisfações, ela não cumpre mais esse papel divino. E um divino que, no meu caso, é de Deus, mas para outros tipos de espiritualidade ou para os ateus, pode ser simplesmente uma questão de laços de relacionamento. Para que ficar naquilo? Nós, espíritas, não desaprovamos em absoluto a questão do divórcio, porque muitas vezes já está separado. Era o caso ali, existia amor, existia alguma cumplicidade, mas os desejos eram completamente diferentes. E ela estava vivendo à sombra daquele homem. Uma realidade que não satisfazia aquela pessoa. Então, muitas vezes, nós demoramos 10 anos, ou até mais, para percebermos que não estamos bem naquele relacionamento. E a história de um casamento nos traz todas essas reflexões. Será que aquilo é o que realmente desejamos? Será que nós estamos vivendo a nossa sexualidade, a nossa espiritualidade dentro de um relacionamento como merecemos e como sonhamos? Ou muitas vezes nós estamos cumprindo um papel a partir de um discurso que recebemos, e muitas vezes é o poder do discurso materno. Se eu tivesse ouvido o discurso materno que eu tive, talvez estivesse hoje casada há já 20, 30 anos, com 2 filhos e sendo dona de casa. Nada contra quem seja dona de casa, pelo amor de Deus. Mas, assim, este papel não me cabia. Então, a história de um casamento com muita sutileza, ele vai nos permitir perceber que não só o divórcio, mas como o casamento e tudo que acontece nesta história desse casamento pode ser confrontado, pode ser debatido, pode ser discutido, pode ser repensado. Os 2 atores estão excelentes, a Laura Dern, então não tenho nem palavras, está lindíssima na idade que já tem e muito bem no papel. Mas esta dor da separação muitas vezes pode nos deixar até num estado meio que
alterado de consciência. Porque ficar vivo dentro dessas histórias de amor que terminam é como resistir a uma guerra, pelo menos as experiências que eu tive, porque tem dias que nós acordamos sem vontade de acordar e dormimos sem vontade de dormir. Então, a minha reflexão hoje era sobre isso. Se cada um de vocês aí que estiver me ouvindo, estiver vivendo uma história complicada de um relacionamento, de um amor, confie em algo superior, se apegue. Alguns fazem yoga, outros respiram, como nós aqui no canal Paz e Bem, que nós vamos fazer isso daqui a pouco, esse exercício. Outros se apegam a Deus, alguns a Buda, mas existe um caminho. Existe, eu não acredito em almas gêmeas, quem fala isso dentro do espiritismo está um pouquinho fora, não temos isso, mas existe um caminho que é feito das nossas escolhas. Nós podemos escolher recomeçar. Muitas vezes é difícil se a pessoa já tem uma certa idade, enfim, tem uma série de dificuldades, nós não vamos negar isso. Mas nós podemos sempre reconstruir as nossas histórias de amor. E nós vimos, inclusive, o próprio presidente Lula refazendo aí a história dele de amor com Janja. Então, para cada um de vocês, nesse momento, meu abraço carinhoso e amoroso. E agora vamos expirar, inspirar e vamos nos conectar conosco. Muita força para cada um de vocês que estiver vivendo essas histórias. Paz e bem, gente. Daqui a pouco tem Caminhos do Espiritismo. Nós contamos com você. Um beijo grande. Paz e bem, gente.